E antes de eu começar efetivamente esta mensagem, quero lembrar aos irmãos que nós começamos na semana passada a ministração acerca do reino de Deus. Deus tem muito acrescentado a nós das revelações acerca do reino de Deus, um assunto extremamente importante para todos nós. Todo cristão precisa compreender os elementos essenciais da sua fé para que ele possa ter uma vida e um viver cristão segundo a vontade de Deus. Na semana passada, nós nos propomos a falar acerca da natureza orgânica do reino de Deus. Essa mensagem logo será postada no YouTube, os irmãos poderão acompanhá-la. Hoje nós vamos falar acerca de a necessidade de entrar, ou melhor, a necessidade de ver e entrar no reino de Deus. E no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós falaremos sobre a manifestação do reino de Deus. Agora, atente para algo que eu quero dizer para os irmãos acerca disso. Esse tema, como todos os outros temas da Escritura, é um tema extremamente denso. Esse ministério, ele prima pelo conhecimento profundo das verdades das Escrituras. Ou seja, nós não queremos aqui simplesmente dar uma ração para os irmãos. Aquela farinata, né? Como queriam fazer lá em São Paulo, fazer uma farinata e dar às pessoas pobres. O nosso objetivo nesse ministério é fornecer o maior número de informação possível no âmbito da compreensão acerca das principais verdades neotestamentárias. Ou seja, inicialmente, trazer isso à compreensão dos irmãos. Evidentemente que é um propósito também de que essa palavra alcance não somente a sua mente, mas que também alcance o seu coração e produza os efeitos necessários, no sentido de que a palavra chegue a cada um de nós no poder do Espírito Santo e gere todas as transformações possíveis. Por esta razão, porque os temas são muito profundos, são muito amplos, é que nós nos propomos a falá-lo, ou a falar os temas, geralmente em mais de uma mensagem. Então, eu poderia fazer o resumo do que é o reino de Deus e ministrar aqui numa única reunião, mas haveria profundos prejuízos espirituais e de compreensão. Então, eu prefiro criar alguns tópicos, a natureza orgânica, ministrar no domingo. Posteriormente, no próximo domingo, como no caso hoje, falar acerca da necessidade de ver o reino de Deus e de entrar no reino de Deus. E num outro dia, falar acerca da manifestação do reino de Deus. Ocorre, portanto, que os irmãos precisam acompanhar, portanto, esse desenvolvimento temático. Ou seja, que você escute, caso não tenha escutado ainda a mensagem do domingo passado, que você escute hoje, que você escute o próximo domingo, para que você tenha a compreensão do todo. Dê a mim a chance de expor aquilo que eu gostaria de expor na sua totalidade. Eu digo isso porque nessa semana, eu conversando com um membro deste ministério, eu fiquei um pouco surpreso pelo que eu ouvi. O irmão me disse o seguinte, que ele estava um pouco triste em razão da saudade que ele tinha de alguns anos atrás desse ministério. E eu pedi que ele colocasse quais os pontos, os aspectos que eram bons, que foram abandonados, que foram, sei lá, que nós deixamos de lado. E ele me colocou que um dos aspectos seria o fato de eu estar agora, nesses últimos dias, ministrando algumas palavras que, segundo ele, não estaria de acordo com a verdade de Deus. Pense você comigo. Aí eu perguntei, qual é o tema que eu tenho pregado que não está de acordo com a verdade de Deus? E ele apresentou um tema, ou foram dois temas, 2 pontos, pelo menos, ele apresentou. Eu fiquei até umas 3 horas da manhã conversando com ele, e eu acredito que o problema tenha sido resolvido quanto à compreensão. Mas eu fiz uma pergunta para ele, que eu quero transmitir a vocês todos. Eu perguntei assim, caso eu esteja falando algo que vocês não estejam compreendendo, primeiro, por que não há compreensão? Porque não há da parte de quem ouve, primeiramente, disposição de ouvir. Porque às vezes eu digo algo, e talvez aquilo que eu diga vá de encontro
ao seu conceito de verdade. Isso é natural. É natural. Mas aí logo a pessoa se fecha ali no seu coração e ela não quer mais escutar aquilo. E embora ela continue ouvindo, ela não está escutando. Ou embora esteja escutando, não esteja ouvindo. Faltou-lhe a disposição de ouvir a exposição. Sim ou não? Ou talvez, eu perguntei para essa pessoa, não seria o fato ou o caso de a pessoa não estar acompanhando o ministério? A pessoa não vem na quarta-feira, a pessoa não sabe o que é o querigma, a pessoa vem aos domingos a cada 3 meses. Como compreender? Aí ela se depara com uma mensagem, aí vem aquela enxurrada de informações que serão e que são desenvolvidas aqui em todas as reuniões. Eu sempre desenvolvo em série. A pessoa não vem ouvir, ouviu apenas um pedacinho, apenas uma informação, até porque o meu método é um método de desconstrução daquilo que está estabelecido, então uma construção daquilo que deve ser construído. Então muitas vezes eu gasto uma mensagem inteira só para desconstruir, só para negar aquilo que não é a verdade segundo a Escritura. Então eu preciso que os irmãos compreendam que o meu papel aqui, e o papel de todos os outros pastores e pregadores que nos ajudam, contribuem conosco, é exatamente de doação. Nós estamos aqui compartilhando aquilo que nós temos recebido de Deus. A questão de haver mudança eventual no entendimento desta ou daquela verdade, ora, os irmãos acham isso estranho? Eu acho estranho é uma pessoa se converter a Jesus Cristo, ficar 40 anos, que no caso seria a minha idade, 40 anos com a mesma revista da escola dominical, com os mesmos textos áureos, com a mesma formação e a mesma compreensão. Eu pergunto, só para os irmãos terem uma ideia, em qual âmbito da sua existência, da sua vida, você não evoluiu quanto à compreensão acerca de tantas coisas? Ou você continua ainda pensando que bicho-papão existe? Você continua tendo medo de lobisomem, de mula sem cabeça? Você continua acreditando na história dos 3 porquinhos? Você continua com a mesma ideia de quando você tinha 3, 4, 5, 6 anos de idade? As histórias de Trancoso, de Pedro Malazarte? Até hoje você continua? Você não evoluiu? Se você está engessado, então há de se preocupar. Então deve haver um problema. Queridos, o crescimento espiritual, ele é determinado por profundas mudanças. Mudanças de conceitos são necessárias. Lógico que essas mudanças, elas devem ocorrer de maneira sólida, de maneira que você tenha uma verificação nas Escrituras. Não é simplesmente mudar por mudar, ou por algum capricho, não. É que a minha mente, o meu entendimento precisa evoluir na medida que eu compreendo melhor as Escrituras. Quem é a pessoa que pode dizer, não, eu estou convertido há 40 anos e a minha leitura da Bíblia até hoje é a mesma, nada foi mudado? Alguém aqui, porventura, já leu algum texto no passado? E com o tempo você voltou a ler o texto e você fala, interessante, eu não tinha percebido deste modo. Alguém aqui já passou por tal experiência? Eu, particularmente, eu quero ser honesto para os irmãos, eu não tenho medo de mudanças. Eu não tenho medo de mudanças. Agora, eu tenho medo de me deparar com a verdade que se revela diante de mim e eu endurecer o meu coração por mero dogmatismo, por estar conformado com o modelo atual e falar, não, eu prefiro ficar tranquilo, porque toda mudança produz sofrimento, transtornos, dificuldades. Se você for, por exemplo, se nós formos mudar aqui a disposição dessas cadeiras, então vai dar um ribuliço no primeiro momento. Não vai ou não vai? Sim ou não?
Vamos colocar essas cadeiras de maneira à disposição diferente. Então, quando começar a fazer essa mudança, gera um movimento, gera uma coisa um pouco estranha, mas logo, logo se acalma. Então, queridos, este ministério é o ministério que prima pela revelação da verdade de Deus. Esse ministério acredita que essas revelações, embora elas sejam reveladas pelo Espírito da verdade, mas elas encontram sustentação em toda a Bíblia Sagrada, em toda a Escritura Sagrada. Não são verdades que alguém dormiu e sonhou, ou o anjo desceu do céu, uma visão, uma visagem, nada disso. São verdades que são reveladas na medida em que nós lemos as Escrituras e elas vão se tornando cada vez mais claras para nós. E, portanto, os irmãos sabem que eu sempre estive à disposição da igreja. Nunca neguei aos irmãos tempo para poder conversar acerca das verdades. Qualquer um de vocês, até uma criança, pode falar: pastor, eu preciso conversar com você acerca de tal assunto. Eu queria alguns esclarecimentos. O Senhor falou acerca disso e eu não compreendi. Ou então eu compreendi, mas eu não concordei. E talvez eu não tenha concordado por não ter compreendido da maneira correta. Então, podemos conversar? E você certamente vai se assentar comigo num dia inteiro, numa tarde inteira, numa semana inteira, e nós vamos conversar. E eu tenho plena certeza que com quem eu conversar, seja criança, jovem, adulto, seja desse ministério ou não, eu tenho certeza que se houver boa disposição da outra parte, da minha haverá, de maneira que não sairemos com problemas, sairemos sempre com uma solução. Ou o irmão vai mudar de ideia quanto ao que ele pensava, ou eu vou mudar de ideia com respeito ao que eu pensava. Mas vai prevalecer sempre os conceitos, os preceitos e os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Ela é que vai nos conduzir, ela que vai dar a direção de como nós devemos caminhar. Nossos estudos são todos fundamentados e baseados em profunda hermenêutica e exegeses bíblicas. Então eu quero que você descanse. Pode descansar. Agora você não deve descansar quando porventura você ouvir algo e aquilo que você ouvir não tiver fundamentação dentro da Escritura. É preciso que haja da minha parte e da parte de todos os irmãos disposição para compreender. Se não houver disposição, se você for uma pessoa dogmática, se você preferir ficar vivendo uma vida sem muito movimento, sem muitas mudanças, você quer ficar engessada, então não há o que se fazer. Mas se você estiver interessado, aqui é o lugar. Amém, amados? Só queria falar isso para os irmãos, para que todos fiquem bastante à vontade no que diz respeito à palavra que é ministrada aqui neste ministério. Tá bom? Tá bom? Glória a Deus. Hoje vamos ministrar acerca do reino de Deus, dando continuidade ao que falamos na semana passada. Nós falamos na semana anterior acerca da natureza orgânica do reino. Hoje falaremos sobre ver e entrar no reino de Deus. Quero, portanto, buscar aqui o texto em que o próprio Cristo apresenta essa necessidade de ver e de entrar no reino de Deus. Em João Evangelho, capítulo 3, vou ler o versículo 3 até o versículo 7. São palavras de Cristo que responde a Nicodemos, quando este o procurou de noite, chamando-o de mestre, vindo da parte de Deus, né? Diz assim no versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está na sua Bíblia? Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está na sua Bíblia, entrar no reino de Deus? No versículo 3 está ver o reino de Deus. No 5 está entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Queridos, semana passada nós começamos a falar sobre o reino de Deus, e só lembrando os irmãos, nós falamos acerca da natureza orgânica do reino de Deus. Um aspecto importante que foi tratado, que foi apresentado, e que é preciso que você compreenda, é que o reino de Deus não se limita a nenhuma das instâncias em que ele se manifestou ao longo da história. Ou seja, embora nós saibamos que a igreja é o reino de Deus, mas o reino de Deus não se resume à igreja. Sabemos que o povo de Israel no Antigo Testamento era o reino de Deus naquele tempo, mas o reino de Deus não se reduz à nação de Israel. Tampouco se resume a Noé, a sua descendência, tampouco a Adão. O reino de Deus não é algo que se estabelece enquanto uma organização. Quando dizemos a natureza orgânica do reino de Deus, queremos dizer que o reino de Deus é a própria presença da divindade na sua criação, e essa presença que é o Espírito, é a lei do Espírito de vida, essa presença imanente em tudo criado, que estabelece a lei da vida, que estabelece a ordem de todo o cosmo. Quando nós olhamos e percebemos que a criação de Deus é uma coisa maravilhosa, tudo está sob o controle de Deus. Nada foge desse controle. Reino de Deus é todo o território criado por Deus, no qual Deus, de alguma maneira, em algum nível, exerce controle, exerce domínio, exerce poder. Então, se o seu coração está pulsando, e ele pulsa, porque o seu coração foi feito por Deus para pulsar e bombear o seu sangue, isso está de acordo com o poder de Deus, com a vida que te faz viver, que te faz existir, e portanto, de alguma maneira, todos os homens eles estão no reino de Deus. Não tem como estar fora do reino de Deus no aspecto orgânico, no aspecto da essência do reino de Deus. Por isso que é importante que você esteja ouvindo isso hoje. Porque dizendo eu a semana passada, alguém poderia perguntar, ora, se todos estão no reino de Deus, como disse o pastor Alexandre, como pode Jesus dizer para Nicodemos que para que ele entrasse no reino, era necessário nascer de novo? Não parece uma contradição do que dissemos semana passada, do que estamos dizendo hoje? Parece ou não? Mas isso não vai parecer contradição ao final desta mensagem. Tenha paciência. Aí a importância de os irmãos ouvirem todos os pontos. Isso porque nós estamos começando lá do princípio. Como que Deus criou todas as coisas. E para nós ficarmos fixos numa ideia mais elementar, vamos pensar tão somente quando Deus, havendo criado a terra ou recriado toda a terra, criou o homem ali no Éden. O homem foi criado perfeito, conforme está em Eclesiastes capítulo 7. É bom que você anote e verifique. Versículo 29, Deus criou o homem reto. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem bom. Onde diz que Deus criou o homem bom? Gênesis capítulo 1, versículo 31. É bom que você anote para você consultar. Quando o próprio Deus, ou acerca de Deus, é dito no final da criação e da sua recriação. E viu Deus que tudo inclui o homem, era muito bom. Nós cremos pela própria Escritura que todas as coisas procedem de Deus. Você não somente foi criado à imagem de Deus. O homem não somente foi criado à semelhança de Deus, mas ele procede de Deus. Deus é o nosso Pai, aquele que nos gerou. E, portanto, nós trazemos conosco a natureza divina. E a grande prova, o próprio texto de Moisés,
ainda que rudimentar, é claro, criou Deus o homem do pó da terra. Mas até então não existia, não tinha vida, não respirava, não tinha inteligência, até que Deus soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida. Sabe o que significa o sopro de Deus? O ruá de Deus, ou que seja o pneuma de Deus, soprou-lhe o Espírito de Deus. Se você ler na sua Bíblia em Isaías, capítulo 42, versículo 5, o profeta diz: fala o Senhor, aquele que dá fôlego de vida ao homem que anda sobre a terra, e que dá ao homem que anda sobre a terra o Espírito. O homem, portanto, ele é gerado de Deus, ele participa da natureza de Deus, por isso é que é dito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui é um aspecto que eu preciso colocar para os irmãos. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem reto, o homem bom, gerado de Deus, filho de Deus, Deus tinha a intenção, e eu falo nesses termos puramente do ponto de vista humano, conforme nós aprendemos no tempo, nós somos seres temporais, nós pensamos como homens, que Deus tinha a intenção, conforme Ele próprio disse, que este homem criado à minha imagem, à minha semelhança, que ele cresça. Então Deus queria que este homem crescesse, crescer em volume, e que ele se multiplicasse, na medida que o homem fosse gerando outro homem, e fosse ali as famílias crescendo, este homem estaria crescendo ao ponto de encher toda a terra. Ou seja, Deus queria que o homem enchesse a terra da imagem de Deus e da semelhança de Deus. Ou seja, que a terra fosse cheia da expressão de Deus. Ou, para ser mais preciso, num termo bíblico, ou estritamente bíblico, que a terra se enchesse de quê? Da glória de Deus. A terra cheia da glória de Deus. Mediante o quê? Mediante o homem crescido e multiplicado. Portanto, a glória de Deus é um dos aspectos do reino de Deus. O reino de Deus tem um aspecto de mostrar Deus, de revelar Deus, de expressar os ricos atributos da divindade por intermédio do homem. Mas há um segundo aspecto. Deus disse: tenha ele domínio sobre todas as coisas. Ou seja, que esse homem tenha o domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais selváticos, os animais domésticos, ou seja, tenha ele domínio sobre toda a terra. E, portanto, o homem foi criado para reinar. O homem foi criado para governar. O homem foi criado para dominar sobre a terra. Portanto, eu afirmo sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida, de que o homem foi criado originalmente para que este homem, que organicamente, ou seja, na sua natureza, ele está no reino de Deus, mas que ele trouxesse esse reino em manifestação. Este era o propósito de Deus. Que o homem, né? Alguém pode perguntar: pastor, mas Deus não sabia da queda? Não, mas é outro departamento, eu estou tratando ponto a ponto. Quando Deus cria, disse: tenha ele domínio. Ele diz: enchei a terra da minha imagem, da minha semelhança. É assim que nós olhamos. Essa era a intenção. Digamos que o homem tivesse cumprido com esse propósito. Digamos, trabalhamos hipoteticamente. Então o reino de Deus encheria a terra. Mas isso não ocorreu. Não ocorreu não porque Deus quisesse que não ocorresse. E ocorreu, embora Deus soubesse que ocorreria, ele não pode ser o culpado ou o responsável pelo fato de não ter ocorrido aquilo que não ocorreu, ou que deveria ter ocorrido. O homem, ele não atendeu à vontade de Deus. E está aqui um grande problema. Está aqui o nosso problema. Está aqui o meu problema. Está aqui o seu problema. Conhecer a vontade de Deus e, conhecendo, buscar o cumprimento desta vontade de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que quando a luz
brilhou na consciência humana, quando a vida de Deus, que é a luz dos homens, resplandeceu-lhe no entendimento. Ou seja, quando o homem se deu por conta, se deu conta de si mesmo enquanto um ser no mundo. Quando o homem se entendeu como uma criatura inteligente, quando o homem se deu conta do outro, o seu próximo, e pôde reconhecer na criação os atributos de Deus, a divindade de Deus, quando ele pôde ver na criação o eterno poder de Deus, quando o homem se deu conta de que há um Deus, de quem nós procedemos, a quem devemos amar, a quem devemos servir, o que aconteceu? O homem tomou por livre iniciativa, se eu puder usar esse termo, eu diria que o homem usou da sua liberdade, usou do seu livre-arbítrio para não servir a Deus. O homem deu as costas a Deus. E o homem então tomou um caminho da independência. É aquilo que nós chamamos a queda do homem. E eu quero convidar vocês a lerem comigo 2 ou 3 textos bíblicos que narram como se deu no interior do homem a sua queda. E talvez isso nos ajude a compreender a nossa situação atual. Vamos abrir primeiramente em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 19 em diante. Acompanhe na sua Bíblia. Volte seus olhos e o seu coração e deixa Deus te mostrar algo. Porque o que nós estamos lendo aqui não é algo do passado. Embora eu esteja falando da queda de Adão, mas essa queda de Adão se atualiza em cada ser humano que vem ao mundo. A queda de Adão não foi única. E a queda de Adão não foi definitiva. A queda de Adão é uma queda que continua a ocorrer em cada ser humano que nasce. A decisão de Adão de viver por si mesmo, ela ocorre em cada um que vem ao mundo. Ah, porque Adão caiu e eu fiquei todo... Não culpe Adão. Eu já ouvi muito esse argumento. Que culpa que eu tenho se Adão comeu daquela árvore? Para de bobagem. A queda de Adão é a minha queda, porque eu tomei as mesmas decisões, o mesmo caminho, o mesmo rumo, e não raras vezes me permito ir na mesma direção que Adão quando caiu. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O primeiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos: os animais, os vegetais, os minerais, ou seja, as criaturas infra-humanas, não têm tal conhecimento de Deus. Somente o homem, uma criatura terrena, terrestre ou terrena por excelência, é que tem o conhecimento de Deus. Conforme esses versículos que acabamos de ler, nenhum homem pode falar: ah, eu não conheci a Deus. Ah, eu não ouvi o Evangelho. Porque o Evangelho foi pregado por quem? Por Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra enquanto homem, não foi? Mas foi anunciado ao mundo inteiro através de Mateus, Marcos, dos evangelistas, dos apóstolos e mesmo do apóstolo Paulo posteriormente. Mas mesmo aqueles que viveram em épocas distantes da dos apóstolos, em tempos remotos, lugares remotos, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Moisés, e nem mesmo da lei de Moisés, ou nunca ouviram falar, inclusive, dos profetas, não sabem o que é Bíblia, não sabem o que é Escritura, não sabem quem é Jesus, tampouco Jesus Cristo, não sabem o que é igreja, mas todos os homens, onde quer que eles estejam, eles receberam conhecimento de Deus. Ou seja, Deus, ele proveu por meio da criação, por meio das coisas que foram criadas, um mecanismo de pedagogia, de ensinamento, porque por meio da criação, é dito, os homens têm o conhecimento dos atributos invisíveis de Deus. Os homens têm o conhecimento do eterno poder de Deus. E os homens têm um conhecimento, inclusive, da própria divindade. Ou seja, o homem, ele tem noção e tem consciência de que há um Deus.
E esse Deus é o Criador. Esse Deus é o Pai. Esse Deus é o provedor. Esse Deus é o soberano. Portanto, a despeito de qualquer coisa, todo homem tem a responsabilidade de adorar a esse Deus e de amá-lo. Tem o dever, no sentido de que Deus não lhe deixou sem o conhecimento de Deus. Então, somente quando tal conhecimento vem ao homem, é que ele pode pecar. É que ele pode cair. Porque antes de ter tal conhecimento, como ele pode transgredir? Como ele pode ir de encontro? Como ele pode negar algo àquilo que ele não sabe o que é? Quando tal conhecimento vem, é aí que ocorre o que está no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus. Você tem conhecimento de Deus? É somente neste momento, tendo conhecimento de Deus, o que aconteceu? Primeiro ponto, não o glorificaram. Não lhe deram glória. Olha o que o texto diz. Não o glorificaram como Deus. Não deu a Deus o devido lugar. Então a primeira coisa que ocorre ao homem é ele tendo conhecimento de Deus, sabendo de Deus, fala bobagem. Mas você não pode fazer isso. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o eterno, único, absoluto, soberano, Ele é a vida. Nós devemos tudo o que temos, tudo o que somos a Ele. E esse homem diz, não, para de bobagem. Se eu posso ter a minha própria vida, se eu posso viver por mim mesmo, se eu posso glorificar a mim mesmo, por que eu vou dar a outro a glória? A resposta é simples. Não o glorificaram como Deus. Somente Ele é Deus. Nenhuma criatura é Deus. Todo o problema do universo, no que tange a queda, seja de anjos ou de homens, começa neste ponto. Quando você olha a Deus, ou para Deus, e você começa a tirar dele aquilo que lhe é devido. Não dar a Ele a glória devida. Não é sem razão que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina dizendo, quando orardes, orareis assim, Pai Nosso que estais nos céus, livrai-nos do mal, porque Teu é o reino e a glória. O Teu é o reino, Teu é o poder e a glória para sempre. Amém. É esse reconhecimento. Mas o homem não deu a glória devida. Nem lhe deram graças. Nem lhe deram graças. Faltou o reconhecimento de que Deus é fonte de todas as coisas boas. Alguém aqui pode me falar alguma coisa boa que você experimentou hoje? Quando você acordou, seus olhos se abriram, você respirou. Isso é bom? De onde veio isso? Alguém pode falar alguma coisa boa? Quem comeu arroz? Comeu arroz? Que maravilha. Gente, um arroz feito no óleo e no alho. Quem sabe refogar um arroz, para o arroz ficar com aquele cheiro de alho, soltinho, brilhoso. De onde vem? Tem um texto que eu já li com vocês várias vezes, mas eu quero ler de novo, enfatizando esse aspecto de dar graças. Qual é o significado de dar graças? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Daqui a pouco a gente volta para cá. Dar graças. Dar graças. Esse texto ele se situa exatamente no momento em que Davi separava ouro, prata e bronze para a construção do templo, para ser o templo de Deus. Olhem para mim por um momento. Davi está separando ouro, prata, bronze, pedras, várias riquezas materiais
para construir uma casa para Deus. Lógico, partindo do ponto humano, né? A intenção de Davi de construir uma casa para Deus, conforme a visão do Antigo Testamento. Agora, sabemos que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas olhe para o aspecto do homem, aquele que está separando, de acordo com a economia veterotestamentária, esses materiais. Quando você separa algo para Deus, como você faz? Enfim, veja o texto comigo. Versículo 10, 29, a partir do 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder. Ele começa falando das coisas eternas, das coisas espirituais. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu, aí ele traz para a sua realidade. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo que há nos céus é de quem? E tudo que há na terra é de quem? Que maravilha. Olha que reconhecimento. Isso é uma oração. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Quem tem força aí? Tem força aí? Nas pernas, nas mãos. De onde vem essa força? Olha o que ele diz no versículo 14. O versículo 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Ó, isso é reconhecimento. Não se dá graças a Deus sem o reconhecimento de quem você é. Porque aquele fariseu, de acordo com a parábola que Cristo contou lá nos evangelhos, que entrou no templo e dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Ele está dando graças? Para dar graças, você tem que saber quem você é. É algo que vem do coração. Não é um rito. Não é dizendo, vamos dar graças a Deus, vamos graças a Deus. Não é isso. É algo gerado pelo Espírito Santo dentro do homem. Olha o que diz. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Primeiro ponto, ele estava dando ouro, prata, bronze, ferro, madeira, todas as coisas para poder fazer o templo, né, do Antigo Testamento. Primeiro reconhecimento dele, olhe para mim, quem sou eu para voluntariamente te dar essas coisas? É possível alguém dar a alguém, ou ao próprio Deus, ou a alguém, ou ao seu próximo, alguma coisa, dar voluntariamente? Ele está dizendo, até o ato voluntário de dar, vem de ti, eu não tenho isso. Que maravilha, gente. Dizem que isso aqui é Antigo Testamento, né? São palavras novíssimas. São palavras neotestamentárias, escritas e ditas nas páginas do Antigo Testamento. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Olha o reconhecimento, que ele é fonte. Então ele dará a Deus a glória, e agora ele dará a Deus graças. Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos to damos. Sabe o que quer dizer essa frase? Das tuas mãos to damos. Das tuas mãos, tudo está nas tuas mãos. Das tuas mãos eu recebo de ti, e eu te devolvo o que recebo.
Então não tem orgulho. Não é porque eu dei uma oferta de R$1.000. Misericórdia, né, amados? Pessoas que dão dinheiro a alguém e depois de ter dado, fica querendo controlar como ele vai gastar o dinheiro que foi recebido. Se o dinheiro foi dado, não é seu mais, é do outro. Agora acabou. Você não tem mais poder sobre o dinheiro que não é mais seu. Mas que nós damos, mas queremos ser o dono, porque achamos que tudo é nosso. Então, eu trouxe os irmãos para esse texto de Crônicas, para os irmãos perceberem o sentido da gratidão, das ações de graças, desse reconhecimento de que tudo provém de Deus. Voltando para Romanos capítulo 1, continuando, como Paulo coloca o que ocorreu com o homem por ocasião da sua queda. Ele vai dizendo, tendo o conhecimento de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, e aqui começa um detalhe, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Onde é que ocorre a queda, irmãos? Pessoal, onde ocorre a queda? Nos raciocínios. Se tornaram nulos em razão dos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, um coração agora obscurecido, um coração cheio de trevas. Versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Aqui é uma descrição de uma mente, de uma consciência, de um coração que foi se degradando não substancialmente. Cuidado. Não é algo que entra dentro do homem. Por exemplo, poderia ilustrar. Vejam, aqui eu tenho uma substância dentro desse copo, não temos? É água. Eu vou tomar essa água. Essa água entrou para dentro de mim. Entrou ou não? Então, algo que não havia em mim, agora está em mim. Isso é uma substância que entrou em mim. O pecado não é uma substância que entra. O mal não é uma substância que entra. Se eu perguntasse, onde está o mal? Alguém poderia me falar? Onde está o mal? Alguém já viu o mal andando por aí? Quem já viu? O mal? Você não pegou ele por quê? Todo mundo que não resolveu o problema do mal, você se encontrou com ele e não fez nada. Quem já viu por aí o pecado andando? Pecado é um veneninho? O que é o pecado? O que são as trevas? O que é o mal? Senão uma mente, um coração que, por mera ilusão, é um homem que, inculcando-se por sábio, achando que ele sabe de tudo, achando que tem um controle de tudo, achando que pode tudo, disse, Pai, dê a parte dos haveres que me pertence, fique sabido que é a parte que me cabe, minha herança, porque eu não permanecerei na tua casa. Essa mente, ela está iludida, ela está seduzida por uma ilusão, por um engano, por um engodo. É uma mente distante. O homem, quando criado, ele simplesmente, quando se deu conta de Deus, não lhe deu glória, não lhe rendeu graças, mas inculcando-se por sábio, tornou-se louco, passou a viver por si mesmo, para si mesmo. De modo então que o reino de Deus não pôde ser estabelecido por meio de Adão. Leia comigo o livro de Efésios capítulo 4. Ou melhor, ainda em Romanos capítulo 3. É mais um texto interessante. Olha o que ocorreu ao homem. Pense um pouco que, falando da queda, estamos falando de nós, tá? De todos nós, de todos os homens. Não fique pensando num jardim remoto, com Adão remoto. Não, pense em você. Capítulo 3, versículo 9 de Romanos, que se conclui:
Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Pastor, o que significa estar debaixo do pecado? Como está escrito. Então, como está escrito, vai mostrar, vai demonstrar isso. Não há justo, nenhum sequer. Quando fala não há justo, não está se tratando aqui da natureza humana. Está falando daquilo que o homem se tornou. Os homens, por ocasião da queda, se tornaram o quê? Injustos. E antes da queda, eles eram injustos? Hein, pessoal? Eram retos. Estava tudo certo. A queda, exatamente quando o homem ele começa a pensar demasiadamente acerca de si mesmo, mais do que convém. E aí ele começa na sua loucura, nas trevas do seu coração obscurecido. Não há justo nenhum sequer. Não há quem... Versículo 11. Antes do busque. Não há quem entenda. Vocês entendem? Não há quem entenda. Se você quiser falar, diga, eu preciso entender. Eu preciso entender. Não há quem busque a Deus. Você busca a Deus? Pense. Todos se extraviaram. Se extraviaram, todos saíram do caminho. Existe um caminho, mas o homem deixou esse caminho. Ele criou o seu próprio caminho. A uma se fizeram inúteis. Se tornaram nulos pelos seus próprios raciocínios. Se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Veja que todos esses termos não falam da natureza humana. Eles falam do comportamento humano, do procedimento humano, aquilo que o homem está a realizar em razão da falta de compreensão das coisas divinas. Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O filho pródigo, ao sair de casa, ele saiu cheio de temor do pai. Meu pai, misericórdia, Jesus. Saindo de casa, meu pai um pai tão amoroso, um pai tão maravilhoso, né, que nos gerou, que nos... Foi assim? Ah, ele deve ter saído falando cada coisa, hein? Imagino que no primeiro lugar que ele chegou, de devassidão, de orgia, ele começou a conversar. Só, e aí, quem é você? Está vindo de onde? Não, eu estou por aqui, sou um homem rico, um homem bem estabelecido. Se bem que eu estou vindo da casa ali do meu pai, né? Mas você imagina, aí começa a falar da história do pai dele. Aí começa a falar mal do pai dele. Começa a apontar tudo aquilo que ele interpretou contra o pai dele. E foi disseminando vários enganos, com a grande necessidade de apaziguar a sua consciência. Vocês sabem que quando uma pessoa tem um problema de consciência por algo que ele próprio fez, alguma coisa do qual ele é responsável, ele sempre vai levar no seu bojo alguém para ele colocar a culpa. Onde ele vai? Pois é, e você como é que está? Pois é, mas ele está sabendo o que o fulano fez? Aí vai culpar o fulano para se justificar, para apaziguar a consciência, usando aqui um termo de Machado de Assis, ou uma ideia de Machado de Assis, é como que abrir janelas da consciência para dar uma ventilada, porque está difícil conviver com a consciência desse jeito, não é? Então está aqui, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui descreve a mente, a consciência, o coração, a alma do homem que caiu.
Olha Efésios capítulo 4, rapidamente. Efésios capítulo 4, versículo 17. Observe onde exatamente está o problema, onde estão os problemas do homem quanto à sua queda. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Vocês sabiam que vida cristã é uma questão de andar? Sabia que não adianta você falar que é cristão? O que vai definir o que você de fato é, são os seus caminhos. Pastor, e como é que andam os gentios? Já sei, os gentios andam no cinema. Não é isso? Os gentios andam nas festas, nos forrós da vida. Os gentios andam... Onde? Na pescaria? Os que estão... Pronto. Gostei. Os gentios andam na pescaria. Quando eu falando, foi pescar. Estava nervoso. Como é que andam os gentios, pessoal? Pessoal, o tanto de tempo em que nós fomos enganados, dizendo que andar como andam os gentios é andar nos lugares que foram estabelecidos estabelecidos pela igreja, ou melhor, nos lugares que foram chancelados como mundo, né? Mundo. Mas veja o que significa andar como anda um gentio. Não mais andeis como também andam os gentios, vírgula. Primeiro, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Onde é que está o problema do gentio? Pensamentos vaidosos. Um pensamento cheio de vaidade é aquele que pensa além do que convém acerca de si mesmo. Nós temos que dizer, olha, de mim mesmo não sou nada. Sou limitado. De mim mesmo não posso respirar. Não posso me alimentar, não posso existir. Não fosse Deus na minha vida, porque tudo vem dele. Mas os gentios, na vaidade de seus pensamentos, como Adão, quando decide viver por conta própria, porventura não está com os pensamentos vaidosos e cheio de vaidade? O filho pródigo não está com a mente cheia de vaidade ou não? Continuando. 18. Obscurecidos de entendimento. Sabe como é que ocorreu a queda? Quando você lê o texto rudimentar de Moisés, até no rudimento você encontra tudo claro. Talvez sem as informações do Novo Testamento, não se podia ter essa clareza. Nós já temos, ao olhar lá, mas está tudo aqui. Quando diz que a serpente dialogou com a mulher, houve um diálogo, não houve? E esse diálogo não era recheado de mentiras contra Deus. É certo que não morrerás. Se você comer deste fruto, se você tomar do conhecimento, fizer do conhecimento o seu pão diário, o seu pão de cada dia, você pode viver por si mesmo. Foi entendido isso, tendo isso claro na sua mente, que essa é uma grande mentira, foi que Jesus de Nazaré, quando tentado pela mesma serpente, disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu não vivo somente de entendimento, de conhecimento do meu próprio braço, da minha própria capacidade, eu vivo de Deus, por Deus. Por isso que ele venceu a serpente. Então, essas mentiras todas, aquele diálogo, e aquele diálogo da mulher com a serpente, imagine lá no texto de Moisés, uma árvore, uma serpente enroscada, e a mulher na frente conversando. Isto acontece com todos os homens, inclusive com você. A serpente dentro, no entendimento, arrazoando, conversando, te convencendo de que você pode ser negligente, que não acontece nada. De que você pode amar a Deus apenas dizendo que ama, mas efetivamente não precisa amar, porque não vai acontecer nada com você. É certo que não morrerás, vai morrer. Pode vir calvinista, pode vir, o próprio Calvino pode ressuscitar e voltar e dizer, não morre. A palavra diz, morrerás. Se viver
por meio de si morrerás. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Atenção, porque aquilo que o homem semear. Alguém, é difícil de entender? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não adianta, você não vai colher aquilo que você não plantou. E para que não reste dúvida, o apóstolo continua, porque aquele que semeia para a carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Não adianta teologizar para resolver o problema, que está claro o texto. E aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Não se colhe vida eterna semeando para a carne. Não tem jeito. Então, lá no Éden, no texto de Moisés, é claro como que a serpente dialogando, esse diálogo nunca cessou, está em todos os homens, em todos os corações, em todas as mentes, enganando. Por isso que é dito aqui no capítulo 4, versículo 18, obscurecidos de entendimento. É um entendimento que, embora seja entendimento, está obscurecido. Tem muitas distorções, muitos sofismas, muitos enganos que operam no entendimento da pessoa. Isso é queda do homem. Diz o texto: alheios à vida de Deus. Olha aí. Alheios à vida de Deus. Eles têm a vida de Deus? Sim ou não? Porém, vivem alheio. Vivem como se não tivessem. Poucos se importam. Não querem saber. E vivem alheios à vida de Deus por causa de quê? Porque eles não a têm? O que diz o texto bíblico? Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Isso é queda do homem. A queda do homem não está em Gênesis 3, está em Gênesis 3, 4, 5, 6, está hoje aqui, está em todos os homens, em todos os lugares. Como diz, a queda do homem se atualiza em cada ser humano que vem ao mundo. Portanto, atenção, o reino de Deus não pôde vir por meio de Adão, lá no início. Ele não se manifestou. O reino de Deus, ele é, organicamente. Mas ele precisa de quê? De uma atividade, de uma manifestação. O reino de Deus não veio. O que aconteceu? Deus então aguardou, a terra foi se enchendo de pecados e de violência, não foi? Capítulo 6 de Gênesis, o que aconteceu? Chegou a tal situação que foi uma situação insuportável, o mundo foi destruído por água, veio o dilúvio e Deus, vendo aquele juízo iminente e irreversível, salvou a quantos? A quantos? Salvou a 8? Ou eu poderia dizer, quantos foram salvos? 8. Mas ele salvou a quantos? Quantos foram convidados a entrar na arca? A arca está aqui, pessoal, ó, vamos entrar. 8 pessoas foram salvas. Efetivamente, 8 pessoas foram salvas. Saindo da arca, Noé, a Gênesis capítulo 9, Deus faz uma aliança com quem? Com Noé. Qual a aliança? Crescei, multiplicai, enchei a terra. Agora o reino de Deus vai. Nós temos aqui uma geração de homens de Deus. Temos a geração de um homem chamado Noé, homem íntegro, homem reto, temente a Deus. Agora vai. O que aconteceu? De Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos, chegou até o capítulo 10 de Gênesis, após quase 300 anos depois do dilúvio, já era um grande povo, veio a grande rebelião, quando se deu a ocasião da construção da cidade da Torre de Babel. O
O que os homens fizeram? Esse Deus aí, reino de Deus, nós vamos fazer o nosso próprio reino. E que se ele quiser vir contra nós, que ele venha. Nós vamos enfrentá-lo. Nós vamos moldar os homens. Vamos pegar o barro. Vamos moldá-los. Fazer tijolos. Queimá-los bem. E aí nós vamos ter um povo resistente. Vamos olhar na face de Deus. Usar um termo um pouco mais de rebeldia. Olharemos na cara de Deus. Né? Se ele for muito alto, a gente fica na ponta dos pés, mas a gente encara ele e diz que nós não vamos servi-lo e que ele não deve intervir em nossas vidas. O que aconteceu? Deus disse a Abraão: sai daí, esse povo não tem jeito. Vem cá, Abraão. Abraão, olha, de ti farei uma nova nação. Qual que é a ideia? Agora o reino de Deus será o quê? Manifestado em Abraão, Isaque e Jacó. Uma nação santa, ou seja, separada. Deus apareceu a Abraão, a Isaque, a Jacó. Por fim apareceu para Moisés. Tudo certinho. O povo está ali. Vamos agora fazer o reino de Deus. Vocês serão o reino de Deus. Vós me sereis um reino de sacerdote, uma nação santa, eleita, particular. Deus será o seu povo. Deus será o seu Deus e vocês o povo de Deus. Tudo certo? O que aconteceu com a nação de Israel? Eles tinham a lei, a Torá, tinha a Bíblia. Todos tinham a Bíblia? Digamos que sim. No sentido de que a lei estava para todo o povo de Israel. Aí vieram os profetas, está lá os livros dos profetas, todos eles. Eles tinham a lei e os profetas? Sim ou não? Tinham os salmos, eles eram a igreja daquele tempo, eles trouxeram e manifestaram o reino de Deus por meio deles. Eu ouvi um sim. O povo de Israel trouxe a plenatividade, manifestação e expressão do reino de Deus. Onde na Bíblia se leu isso? O povo de Deus, ou melhor, o povo de Israel, a história deles, toda a história, do início ao fim, é história de escravidão. E até quando não estavam escravos de alguma nação, eram escravos de si mesmos, dos seus próprios pensamentos, corações, dos seus pecados. Até que então veio Cristo. Precisou, queridos, que o Cristo de Deus, o Logos eterno, que é a vida, o único que é a verdade, se fizesse carne, se fizesse homem. Deus teve que se revestir de humanidade, vir ao mundo. Nasceu de uma virgem. Cresceu como menino, jovem, adolescente, homem grande. Começou seu ministério. E quando ele começou a pregar, ou mesmo um pouquinho antes, quando João Batista veio, ali pregando, dizia: olha, o reino de Deus está aí. Está chegando o reino de Deus. Quando Cristo veio, pensa ali no homem. Homem. Eu sei que Cristo é Deus, mas devemos pensá-lo nesses termos, neste momento, quanto à sua humanidade. É o que o escritor aos Hebreus diz, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4 da sua epístola. Ele diz que Cristo, tendo sido feito homem, participou de carne e sangue à nossa semelhança. E ele foi tentado à nossa semelhança, igualmente a mim e a você. Ele sabe o que é ser carne, ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é ser homem. Como homem, ali estava um homem sob o governo de Deus, desde o nascimento. Um homem que cresceu, trazendo consigo duas características extremamente importantes. Primeiro, Jesus, filho de Maria, Jesus, homem, ele amava o Pai. Amava o Pai. Amor profundo pelo Pai.
E este amor era a fonte de toda a sua obediência ao Pai. Em tudo ele foi obediente. Ali se podia dizer de alguém que estava vivendo na sua experiência o reino de Deus. Estava vivendo. Quando começou seu ministério, não apenas vivia o reino de Deus, como agora ele começou a trazer ao mundo o reino de Deus em manifestação. Por isso que onde ele chegava, tudo e todos se submetiam a ele. Demônios, enfermidades, até mesmo a fúria do mar, dos ventos, os peixes, tudo estavam sujeitos à sua autoridade. Em miniatura, em termos limitados na pessoa de Jesus, se pode falar que ele cumpre exatamente o que está em Gênesis capítulo 1, que ele seja a imagem e expressão e semelhança de Deus, e que ele tivesse domínio. Ali tinha domínio. Ele foi chegando num lugar, numa sinagoga, foi chegando, não disse nada, não olhou para ninguém. Logo já 2 homens possessos caíram prostrados e os demônios gritavam: o que temos nós contigo? Sabemos que tu és o Filho de Deus. Olha a sujeição, prostrados os demônios, declarando: tu és o Filho de Deus. Isso é reino de Deus. Tem domínio. Quando os ventos se levantaram contra o barco em que Cristo estava, ele disse: acalma-te, vento. Acalmou. Domínio. Doenças se submetiam a ele. Ele dizia: sai, saía. Para o homem cego, fique curado, ele ficava. Para o aleijado, paralítico, levanta e anda, andava. O morto, até o morto, levanta e ele levantava. E se punha vivo. Cristo, certa ocasião, ele havia curado um homem de um espírito que trazia uma enfermidade sobre ele, salvo engano, ele era surdo, cego, surdo, algo nesse sentido. E então Jesus disse: olha, se porventura eu expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado sobre vós. Então, quando nós olhamos para a pessoa do Cristo de Deus encarnado, enquanto homem, nós vemos ali o cumprimento, ainda que em parcela, por causa do tempo e do espaço no qual ele estava limitado. Mas ali é uma manifestação clara do que é o reino de Deus, quanto à expressão do Pai. Cristo, homem encarnado, ele dizia: eu sou a verdade, eu sou a exata expressão do Pai. Querem conhecer quem é o Pai? Olhem para mim. Tudo o que eu disser, o que eu fizer e ensinar, é a expressão daquilo que o Pai é. Ninguém jamais viu a Deus. Para de bobagem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele manifesta e expressa o Pai exatamente como é o Pai. Quando um dia Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, ele disse: mas Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. É a mesma coisa, é a expressão exata, é a verdade. Mas o reino não podia estar limitado a Jesus. Por isso que ele veio conclamando os homens para ver e entrar nesse reino. É como que dissesse: olha, voltem o coração, a consciência, a mente para as minhas palavras, para o Evangelho, para que vocês encontrem o maior bem que vocês perderam. O homem, desde a sua queda, ele perdeu, ou ele se perdeu do reino de Deus. Embora ele tenha a vida de Deus, que é a lei do Espírito de vida do reino de Deus nele, ele vive alheio a esta vida, conforme Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Ou seja, o homem simplesmente perdeu a noção do que é Deus, a noção do reino de Deus. Ele já não compreende a preciosidade que é o reino de Deus, a riqueza que é o reino de Deus. O homem busca pela paz, o homem busca pela felicidade, o homem busca pela satisfação, e ele não sabe que somente na casa do Pai é que tudo isso será restituído a ele.
que não há paz fora da casa do Pai, que não há alegria fora da casa do Pai, não há satisfação fora da casa do Pai, não há nada que o homem precisa e busca fora do reino de Deus. Mas o homem está fora ou está dentro do reino de Deus? Ora, organicamente ele não pode sair. Como é que eu vou sair de fora da esfera onde Deus governa? Agora, o problema é que porque eu tenho uma certa autonomia, entenda, autonomia, porque Deus me deu a tal da liberdade de escolha. Até você que não concorda que o homem tem essa tal liberdade, você que está aqui essa noite e que não concorda com a tal liberdade, você pode negar que você tem liberdade de servir a Deus ou não servir? Hã? Tem algum calvinista aqui? Que se manifesta? Vai lá. Mas você pode negar que você pode ser negligente, como tem sido, por determinação sua. Não é de Deus. Ou Deus é o responsável pela sua negligência? Se você é negligente e Deus é responsável, então você está no caminho certo, em plena obediência. Deus determinou, seja negligente. Você, sim, Senhor, em muita obediência serei negligente a ti. Não dá certo, não funciona, não é? Não tem jeito. Tem como negar? Essa tal liberdade do homem é que o faz, não substancialmente, não ontologicamente, não organicamente, mas na vaidade do seu entendimento, na vaidade do seu coração, na sua ignorância, viver alheio. E a primeira coisa que se faz necessário é, você precisa ver o reino de Deus. Você tem que reconstruir, ou melhor, resgatar esta compreensão de que o cosmo como um todo está em Deus, se move em Deus, vive em Deus e existe em Deus, e você, de maneira particular, vive, se move, existe nele, depende dele, tudo vem dele. Você tem que dar a ele glória, ou glorificá-lo como Deus, dar a ele graças. Você tem que viver por meio dele. Como um ramo não pode produzir fruto se não estiver ligado à videira, se não permanecer na videira, nós nada podemos fazer. Quando você consegue ver essas coisas, compreender essas coisas, mas cuidado, não é nenhuma compreensão teológica. Há vários homens que até mesmo pregam contra o Evangelho de Jesus Cristo, e que eles negam a existência ou a realidade de Deus. Por exemplo, eu posso colocar claramente para vocês, sem nenhum problema, porque isso é uma confissão pública. Leandro Carnal, ele diz, alto bom som, sou ateu. Mas alguém aqui conhece a Escritura como ele? Quem já o ouviu falar? Leandro Carnal. Ele vai citando a Escritura de todo modo, de trás para frente, de frente para trás, vai citando os textos bíblicos, falando de assuntos que os crentes nem mesmo conversam entre si, porque nem sabe que estão na Bíblia, ele está falando. O ateu está falando a Bíblia. E ele prega a Bíblia sem saber que está pregando, mas ele está falando. Para aquele que não é ateu, ele fala, glória a Deus, achei o texto que eu queria. Eu queria esse texto, ninguém não sabia onde estava, o ateu me falou onde é que está. Não é? Mas observa que o homem, né, é ele nessa sua ignorância, ele então nega a Deus aquilo que é dele. Não entrega aquilo para Deus. Então ele vive como que fora do reino de Deus. O homem tem que resgatar essa visão, essa compreensão, e no seu coração então agora começar a contemplar essa verdade, não do ponto de vista meramente teológico ou conceitual, mas é no coração. Daí a necessidade profunda de nós começarmos a orar. Cada um tem que fazer a sua própria oração. Não é esperar que o pastor Josué faça a oração aqui, Josué, no domingo, ainda que seja muito boa. Mas cada um tem que pensar a sua vida, pensar o seu coração. Tem que fazer, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, cada um tem que julgar a si mesmo e começar a considerar como é que eu estou em relação a Deus.
E aí você vai começar a ganhar uma visão espiritual acerca do reino de Deus. Quando você começar a ver o reino de Deus no coração, em verdade, você começa a entrar na realidade, na experiência do reino de Deus, a usufruir de todas essas bênçãos. O ver e o entrar no reino de Deus é uma experiência que não é nem local, nem temporal. Entrar no reino de Deus não é entrar num lugar. Tampouco é esperar que aconteça de Cristo voltar para eu entrar no reino. Não é agora. É certo que existe a manifestação, tema da semana que vem, que vai ser algo universal, por intervenção divina. Mas enquanto isso não chega, Jesus diz para Nicodemos, olha, somente quando se nasce de novo é que se vê o reino, é que se entra no reino. Ou seja, a visão do reino e o entrar para a esfera gloriosa desse reino, para a realidade desse reino, é uma questão de uma nova vida, de uma nova disposição, de um novo entendimento, de uma nova consciência. Se tudo aquilo que nós lemos acerca da queda do homem não for desfeito, quanto à ilusão, quanto à ignorância, quanto às trevas, se tudo aquilo não for tratado, por isso que o ver e o entrar no reino de Deus, ele tem algumas etapas pelas quais nós passamos. Primeiro, eu poderia dizer que não se pode entrar e ver o reino de Deus, senão pela iluminação. Você tem que ser iluminado. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Rapidamente, eu quero concluir essa mensagem hoje, não deixar nem um pedacinho para a semana que vem. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim, olha: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Nós temos duas coisas: primeiro, iluminação, e então arrependimento, e então está próximo o reino de Deus. Ora, eu pergunto, vocês que já leram os evangelhos várias vezes, pastor Josué, você que já leu centenas de vezes os evangelhos, me responda uma coisa: João Batista vinha anunciando o reino, está próximo o reino, sim ou não? Jesus veio anunciando também, está próximo o reino. Tanto Jesus como João Batista dizia, está próximo. Aí você leu o evangelho de Mateus todo, Marcos todo, Lucas e João. Em qual momento você viu? Agora chegou o reino. Tem esse momento? Agora, nós dizemos que estava próximo, mas agora, ei-lo. Você vai encontrar isso? Você não encontra. Como assim, pastor? É porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão ei-lo aqui, ou lá está. O reino de Deus não é uma coisa que chega de algum lugar a algum lugar. Não é algo que não está presente. Ele disse: o reino de Deus não vem em visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. E ele não diz isso para a igreja, ele diz isso nem tampouco para os discípulos, e muito menos para os apóstolos. Ele falou para escribas e fariseus: o reino de Deus está dentro de vocês, escribas e fariseus. Atos 17. Foi a pergunta dos fariseus: quando virá o reino? Está dentro de vocês. Então, o reino está próximo, no sentido de que, com a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, a palavra pregada, atenção, o reino de Deus está aí com você. Você pode ver e entrar a qualquer momento. Todos quantos viram, por iluminação do Espírito Santo, entraram no reino de Deus. E, consequentemente, esse reino chegou a ele, na sua experiência. Então, não tem um momento. Agora chegou, pessoal, ó. Não, se agora chegou, chegou para quantos? Se agora, nesse momento, tratando de tempo e de lugar, chegou a quantos? A todos. Todos estão aqui agora? Se o reino chegar aqui agora, chegou para quantos? Mas, no caso, para entrar nesse reino, que é essa chegada, porque vocês não podem entrar em algo que não chegou, só é possível
pelo novo nascimento. Se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver. Então, quando o reino de Deus chega para mim, pode não ter chegado para o outro. Porque o outro talvez não tenha visto ou realizado os processos necessários para se entrar no reino de Deus. Então, primeiramente, iluminação. Está aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 16 e 17. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Essa luz que ilumina, dissipa as trevas, a ignorância, que mostra, que revela. E você faz como o filho pródigo, que estava na sua situação pior de toda a sua experiência, diz a Escritura, caindo em si, brilhou a luz. Puxa vida. Jailson, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se na casa do meu pai tem pão com fartura, olha a luz, mostrando. Agora ele sabe que o pai é fonte abundante de alimento. E é lógico que pão com fartura não é pão de sal, quer dizer toda a provisão necessária para a existência e manutenção do homem. Todos lá em casa comem, até os empregados comem. Caindo em si, iluminação, compreensão. Este que viu, mesmo estando longe ainda, da casa no sentido da parábola, que havia um caminho todo a percorrer, em direção à casa do Pai. Esse caminho e essa distância, não é distância em metros, em quilômetros, mas é uma distância que se percorre na sua própria experiência, de ir se tratando pouco a pouco no coração e na consciência, desconstruindo tudo o que fora feito por causa da queda do homem ao longo de todos os tempos. É um processo, este que começou a ver, que caiu em si, se pode dizer, este aqui, somente este, que quando caiu em si, que ele reconheceu, primeiro, a paternidade divina, na casa do meu pai. Ele reconheceu a provisão divina, tem pão com fartura. Meu pai, ele entendeu e percebeu a misericórdia, voltarei. Este homem pode falar, é aquele homem que encontrou o tesouro escondido. O reino de Deus é como um homem que, tendo encontrado no campo um tesouro escondido, vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquele campo. Esse tesouro escondido, o tesouro é o reino de Deus. A pérola de grande valor é o reino de Deus. E ela foi, primeiramente, perdida. O homem perdeu a consciência do reino. Não sabe o que é o reino. Não entende o reino. Mas, de repente, o homem encontrou esse reino que estava o quê? Escondido. Perdido e escondido. Então, quando ele encontra aquele bem, ele fala, não tem como ficar fora dessa experiência do reino de Deus. Por isso que nós não somente temos a iluminação, mas temos também uma coisa chamada arrependimento. Está aqui no texto de Mateus capítulo 4, 16 e 17. Daí se começou a pregar, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Mudança. Simples essa palavra, né? Mudança. Arrependimento quer dizer que algo mudou em você. Quando o filho pródigo caiu em si, que ele lembrou da casa do pai, que ele reconheceu suas misérias, que ele reconheceu a paternidade divina, a riqueza da casa do pai, houve mudança ou não no coração dele? Houve mudança na mente, na consciência. Como é que eu posso provar que houve mudança? Pelo texto. Pelo texto. O texto diz que houve mudança? O texto fala, houve mudança no coração dele? Como é que eu sei que houve mudança? Arrependimento é mudança. Se houve mudança, houve arrependimento. Como é que eu sei? Pelo comportamento. Voltarei. E não disse somente voltarei. Começou a dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro. E foi caminhando. Indo. Cada passo. A
casa do pai. Foi voltando. Ele sabia, ou melhor, ele pensava: eu sei que eu posso encontrar muitos problemas, essa minha volta é complicada. Vai que o pai não me aceita, né? Sei lá, ué. Não sei, vai que de repente eu gastei tudo, não tem mais nada, eu sou um miserável. Eu não tenho nada de bom para lhe oferecer, nenhum argumento, nenhuma explicação. Bem, tudo que eu posso falar é o seguinte: olha, eu sei que eu não sou merecedor, desgraçado, fiz tudo que não prestava, mas se você me dá um lugarzinho, eu posso ser um empregado, não tem problema não. Para quê? Ser filho, bobagem. Se eu for um mero empregado. Então, mas ele, ainda assim, ele voltava. O que demonstra arrependimento, isto é, mudança, é a nossa atitude. Ah, estou arrependido. Está arrependido e você não muda, não tem arrependimento. Você pode ter remorso. Arrependimento gera mudanças profundas. Mas não é de não fazer mais isso nem aquilo outro, não. É de se voltar para Deus verdadeiramente. É um longo processo, é doloroso, mas é a experiência de ver e de entrar nesse reino de Deus. Por isso que o pai, quando ver o filho vindo, tudo isso é uma parábola para ilustrar esse processo. O pai está de braços abertos. Ou melhor, ele está esperando. Está ali na porta, olhando pelo caminho. E o pai vai ao encontro do filho, abraça o filho, beija o filho. Não quer nem saber do que o filho tem a justificar. Não tem nada para ser justificado, porque o pai já perdoou tudo. Tudo perdoado. O pai, Deus é amor, ele é incapaz de falar assim: vem cá, mas e a conta, e a dívida? E o nome da família? Ele é incapaz de fazer isso. Embora tenha, isso exista, ou não existe? Esses problemas existem. Mas o pai que é amor, ele abraça e beija. Em outras palavras: filho, olha, o que você fez passou, então apaga isso aí, o seu pai perdoa, tudo está perdoado. Vamos agora nos alegrar. O que importa é agora essa experiência de festejar o retorno do filho. Isso é novo nascimento, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É uma nova maneira de falar sobre novo nascimento, onde não ocorreu nenhuma morte física, literalmente falando, mas é o resgate de uma consciência que se livrou das ilusões, se livrou das paixões, se livrou das mentiras da serpente, do engano em relação a Deus, e agora ele reconhece e volta. Essa pessoa nasceu de novo. E ela então pôde ver e entrar no reino de Deus. Eu tenho muito a falar sobre esse assunto, tenho vários pontos aqui, mas o essencial está dito, tá bom? Eu quero convidar vocês a essa experiência de reino de Deus. Que tal? Você se identificou em algum momento da mensagem com este homem caído, perdido, que não dá a glória de Deus, a glória devida, que não dá graças, mas que como louco se perdeu? Então você é convidado a recomeçar. Todo dia é um convite para um recomeço, para colocar o coração de novo, no lugar certo, para fazê-lo voltar para o lugar certo, direção ao reino, direção a Cristo, e fazer da palavra de Deus o seu alimento diário, e fazer da oração diária, da oração sem cessar, a sua respiração, e retomar o seu caminho, juntamente com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor e buscam esse crescimento. Vocês todos são convidados a esse retorno, fazer dessa palavra uma experiência real. Arrependimento é algo que se experimenta a partir do momento que você tem o primeiro sinal de que você já reconhece que há algo errado. Já é
uma mudança, porque reconhecer já é admitir. Admitir já é mudar alguma coisa, já é um processo. Então faça disso a sua oração, porque certamente nós teremos essa experiência do reino de Deus. Amém? Glória a Deus.